Olá, chegamos com mais uma edição do Top Money, o programa que fala de finanças pessoais, empreendedorismo, carreira, de um jeito descontraído, descomplicado, mas sempre preocupado com você que manda suas sugestões, as suas críticas e as suas ideias de programas para nós. Participe pelas redes sociais, o nosso Twitter, @TopMoneyTV, nosso Facebook, facebook.com/TopMoneyTV, ajude a gente a construir um Top Money cada vez melhor. Comigo hoje uma formação de novo especial, André Massaro, comigo falando um pouco sobre educação financeira das crianças nas escolas, e também a presença do Ricardo Pereira e do Alex Arcanjo, um grande amigo meu de Itajubá, que já falou um pouquinho pra gente sobre liderança e networking no programa anterior e vai participar conosco desse debate sobre educação financeira infantil. Muitos leitores mandaram pra gente sugestões pra gente discutir um pouco sobre educação financeira nas escolas. E hoje o tema é então falar sobre como é que a gente aborda esse assunto de uma maneira mais interessante. Eu queria fazer a primeira pergunta pro André, pra gente falar o começo disso, André. Como é que tem que ser o papel das escolas, principalmente nessa discussão, e como é que a educação financeira precisa ser encarada nesse ambiente para que a gente possa eventualmente construir aí uma geração mais consciente, principalmente do papel do dinheiro ou das coisas que ele precisa entender em relação ao dinheiro, para que ele não fique escravo disso depois e aí, como a gente sabe, cresça endividado, enfim, todos os problemas que a gente já lidou bastante em outros programas aqui também. Você sabe que esse assunto é um dos assuntos mais polêmicos da nossa área de conhecimento atualmente, né? Porque muita gente fala assim que a educação financeira na escola é fundamental, que tem que ser feita na escola, etc. Inclusive no Brasil nós temos agora aí as iniciativas do governo, nós temos o ENEF, né, que está começando a ganhar corpo, e nós temos de outro lado algumas pessoas que são céticas. Então fala assim, olha, a escola não tem como suprir esse conhecimento, ele não consegue romper a barreira da família, a família acaba sendo mais forte, né? Então assim, nós temos muita gente de dois lados e gente bem capacitada, da área de psicologia, da área de pedagogia. Eu confesso que eu sou um sujeito em cima do muro, né? Eu por um grande tempo eu fui cético com relação à educação financeira e escola, e hoje eu estou começando a olhar um pouco melhor isso, né? A ver um pouco no que a escola pode contribuir. Inclusive agora em setembro em São Paulo vai ter um evento, né, voltado para a educação financeira em escolas, o CONEF, que o evento do qual eu vou ser o moderador, várias pessoas importantes da área de educação financeira vão participar e debater esse tipo de tema, quer dizer, até que ponto a escola pode oferecer uma contribuição real. Então tem muitas experiências, inclusive em nível mundial, quer dizer, já começa a ter em economias desenvolvidas experiência com educação financeira em escola. E a verdade é o seguinte, apesar das boas intenções, ninguém ainda chegou num modelo vencedor, num modelo certo. Então, não se pode colocar a responsabilidade em cima da escola, porque não tem um modelo de ensino, um modelo de educação financeira que seja comprovadamente eficaz e que vá fazer com que a criança seja financeiramente educada a despeito da família, porque a gente sabe que a família joga contra, na maioria das vezes, né? A criança pode ir para a escola, ela aprende tudo direitinho, aprende a fazer conta, aprende sobre consumo consciente, e aí ela vai para casa e os pais fazem tudo errado. Ela vê o pai se endividando para comprar um carro novo porque o vizinho também comprou, a mãe quer fazer dívida para viajar porque a vizinha viajou e ela não pode se sentir diminuída, então tem todas essas coisas, é um grande desafio, né? As duas coisas têm que funcionar em conjunto, tanto a família quanto a escola, mas no momento presente eu desconfio que a família tem um peso um pouco maior. Tá. Quer dizer, a família precisa estar presente e precisa dar o exemplo. Legal, eu vou pegar esse gancho que você falou para a gente abordar uma coisa, até vinha conversando um pouco com o Alex sobre isso na nossa viagem para cá para fazer a gravação. Nós falamos um pouco da responsabilidade da família, né, Alex? Que muitas vezes as famílias e as pessoas dentro daquela família, elas terceirizam, por assim dizer, a educação dos filhos, passando a responsabilidade para a escola, mas se esquecem de que é pelo exemplo que elas vão ensinar muito mais para as crianças do que propriamente por um ensinamento formatado, alguma coisa mais técnica. Então a próxima pergunta que eu faço para você é essa, baseada na sua experiência como pai, né? Você tem duas crianças lindas lá, né? O Natan e a Bianca. Como é que você trata desse assunto de educação financeira e como é que você vê essa relação com a escola? Se você já teve algum tipo de experiência nesse sentido, como é que isso foi, se foi positivo ou não, se você pensa nesses aspectos? Eu acho que vale esse depoimento, é muito bacana para enriquecer a nossa discussão. Ok.
Na verdade, com as crianças, ô Conrado, eu tenho percebido o seguinte, não vejo esse apoio por parte das escolas. Na verdade, o André até falou desse ceticismo, né, da maioria das pessoas. Eu ainda percebo isso no meu círculo de influência, onde eu convivo, não vejo que é um assunto que as pessoas falam com naturalidade a respeito. Mas é uma preocupação que eu tenho como pai, porque eu fui ensinado, criado, treinado, educado com certos padrões, com certos paradigmas, né? Paradigma vem do grego padrão. Então são padrões estabelecidos como verdades, mas na verdade são só conceitos. E dessa forma eu pensei, eu quero ser a figura de transição, eu quero que os meus filhos vejam diferente para fazer diferente. E eu vejo que um dos pontos, como até o André falou, que é a questão do exemplo, começar dentro do lar, eu acredito nisso. Eu sei que a escola tem um papel dela, eu empreendo, meu empreendimento é uma escola, sei que ela tem um papel, mas dentro do lar é onde acontece tudo. Então uma das coisas que eu faço com meu filho de 6 anos, nós conversamos a respeito. Às vezes ele pede coisas, né? Fala, eu quero ter aquilo, você pode me trazer um presente? Você pode, porque as crianças elas são bombardeadas pelas mídias, pela TV, pelos coleguinhas, para onde elas estão. E isso vai fugir, às vezes, do padrão que você está estabelecendo dentro do lar. E eu observo que eu me pego, às vezes, conversando com ele sobre isso, ensinando o princípio da autossuficiência, de que você, é a lei da colheita, né? Você só vai colher aquilo que você plantar. Então nós começamos a conversar sobre isso de forma recorrente. Uma curiosidade que eu queria te perguntar, você falou que não recebe com naturalidade, não percebe essa naturalidade na conversa com as pessoas. Não percebe. Isso você percebe assim com os pais, primeiro com as pessoas com quem você compartilha o dia a dia da escola, isso, mas também com os seus amigos ou pessoas que estão, sei lá, de outras áreas, gente que você conhece, encontra casualmente, quer dizer, você vê que o assunto, como a gente já falou, inclusive em muitos programas, ele não é um assunto corriqueiro, quer dizer, não é um assunto que as pessoas têm essa facilidade de não é colocar pra fora. agradável. Exatamente. A minha experiência é essa. Nós nos reunimos nas escolas para falar sobre atividades, sobre festa junina, sobre outros eventos, para repreender comportamento às vezes do filho, o que eu acho que ainda não é também uma maneira eficaz. Não focalizar no comportamento, mas focalizar nas percepções que ele tem e dos motivos que levam ele a ter esse comportamento. E a parte financeira fica longe, eu não me lembro de nenhum momento. Lógico, meus filhos ainda são bem pequenos, meu filho mais velho tem 6 anos, mas nunca surgiu um folheto, algo assim, que fosse constante, que se preocupasse, além da instituição familiar, outras instituições que abraçassem essa causa de levar essa instrução para as crianças, para que elas possam ter um futuro diferente. Isso gera uma dúvida interessante, eu queria aproveitar o Ricardo também, que trabalha com isso, a gente está nesse dia a dia de educação financeira, para a gente falar um pouco do outro lado, que é dos professores. Quer dizer, da mesma maneira que a gente está vendo, como o Alex falou, que no seu convívio geral não tem interesse para que esse assunto seja discutido, ou seja, as pessoas do nosso convívio não querem falar sobre isso, o professor também passa por isso. Quer dizer, o professor ele recebe o salário, ele tem que ter o seu cuidado com o dinheiro, e é muitas vezes essa pessoa que vai ensinar, ou que vai fazer aquela criança aprender um conceito, como você falou, vai estar presente no dia a dia daquela criança. Quer dizer, o professor, ele está pronto ou ele também precisa de educação financeira, e como é que a gente tem que tratar isso? Acho que esse é um outro desafio que muitas vezes as pessoas perguntam, quer dizer, de um lado eu e do outro a escola, como é que a gente equaciona isso? Então, na verdade, eu faço coro com o André, realmente é um dos assuntos que mais espinhosos que a gente já tratou aqui no nosso programa Top Money, porque na verdade, tanto as escolas, e aí passando pelos professores, até dentro de casa, a sociedade não está preparada para falar sobre educação financeira, ponto. Né? Quer dizer, a gente, e às vezes até a gente defende tanto o papel dos pais, mas muitas vezes os pais acabam passando informações erradas, né? Porque acabaram não acompanhando o desenvolvimento da economia do Brasil, por exemplo, né? Então acabam dando conselhos que seriam bons há 20, 30 anos atrás, né? Quer dizer, a coisa não foi decolando. Com relação à escola e aos professores, a gente percebe isso. Realmente, como uma pessoa que não está bem financeiramente, quer dizer, tem dificuldade com planejamento, com alguns itens importantes que a gente sempre fala aqui, que são poupança, não sabe exatamente como planejar, como que ele vai passar para os alunos alguma coisa, né? Seria a mesma coisa para o professor de química,
dar aula sei lá, de português, quer dizer, ele não tem a aptidão, não tem o conhecimento necessário para isso. Então a educação financeira na escola tem que ser tratada assim com bastante cuidado para que não seja feito um desserviço em prol da nossa, enfim, da educação financeira que a gente tanto defende. Eu acho que o importante talvez é buscar apoio em alguns órgãos, né, que possam oferecer, enfim, tem bastante material gratuito, inclusive na internet, alguns projetos relacionados à educação financeira, alguns autores já se especializaram dentro desse assunto. Quer dizer, simplesmente adotar a educação financeira na escola não vai levar a nada, tem que vir com um embasamento, enfim, com algum apoio para que dê resultado. Eu vou fazer uma provocação bem rápida para a gente terminar, a gente está chegando no nosso tempo do programa. Eu queria que vocês falassem, começando aqui com o André, rápido, assim, uma geral do que você acha que pode ser uma sugestão válida para a gente encarar a educação financeira e pensar nisso com escola, enfim, alguma coisa que a gente pudesse falar para os pais, para as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente aqueles que mandaram essa dúvida, como é que eu faço para tratar a educação financeira em casa. Uma coisa simples, rápida, ou eventualmente uma sugestão para ele começar a tentar desmistificar um pouco esse assunto. Uma sugestão para quem está assistindo a gente agora. Tá, a minha sugestão é a seguinte, é que principalmente agora que parece que a educação financeira na escola está começando a tomar corpo, os pais precisam ser particularmente cuidadosos e nisso eles têm que ser muito conscientes para não jogar, às vezes até maliciosamente, a responsabilidade em cima da escola. Falar, já que a escola agora tem educação financeira, agora o problema é deles. Então sempre tendo em conta assim, a escola vai fazer a sua parte, vai, mas o papel da família é fundamental e mais que isso, tudo isso que está sendo feito nas escolas ainda é feito num caráter muito experimental, então a gente não deve ter muita expectativa, vai demorar algum tempo para a gente ver os resultados, na verdade a gente nem sabe se o resultado vem, pode levar alguns anos de educação financeira continuada para a gente conseguir enxergar as mudanças. Então, nesse intervalo, a gente não pode simplesmente ficar esperando a mudança acontecer para dizer, olha, funcionou ou não funcionou. A família precisa continuar em cima e fazer seu papel. Quer dizer, não deve terceirizar coisas básicas para a escola. A escola tem uma capacidade limitada, no fim das contas, de moldar a pessoa, de formar a pessoa. Legal. Alex, o que você acha? Vai nessa linha? Quer dizer, assuma a responsabilidade como pai, como mãe e tento dar o exemplo? Que sugestão mais você pode dar para aquelas pessoas que às vezes, como você, já tem 2 crianças pequenas e está preocupado porque eventualmente está no cheque especial e não quer passar esse ensinamento adiante? O que a gente pode fazer? Qual a sua sugestão como alguém que está vivendo essa experiência agora? Com certeza. Vou falar então por mim mesmo, Conrado. Começar consigo mesmo, sabe? Ensinar aquilo para o filho que ele vive. Esse é um dos maiores gaps, né? Um dos maiores problemas de liderança hoje, que é a integridade. Quando o seu filho vê você praticando algo que você prega, mas não vive, você está fazendo algo muito triste para o futuro dele. Ele vai verificar que o pai não é íntegro, lógico, em muitos aspectos, mas no financeiro também é observado isso, que ele não é íntegro para algumas coisas, e isso vai repercutir no futuro. Então, a minha preocupação hoje como pai é de exatamente viver toda a autossuficiência financeira, emocional, intelectual, para que no futuro ele possa ter um modelo, e isso é o que o líder faz, né? Ele é pelo menos um bom modelo, um modelo para que ele possa também ser autossuficiente. Ele teve um mentor dentro de casa. Legal. Minha preocupação é ser um mentor para os meus filhos em todos os aspectos. Bacana. De maneira positiva. Ô, Ricardo, você acha que vale cobrar a escola como uma última sugestão, dizer assim, se eu sei do meu papel, mas vocês também poderiam pensar, como o Alex deu o exemplo de que não vê nenhum folheto, nenhum material, nenhuma reunião em que esse assunto seja abordado, vale de repente, eu acho que com esse relacionamento com a escola, olha, tem um exatamente. Assunto que vocês não falaram ainda, quem sabe, enfim. O que você acha? Eu acho que é justamente isso, Conrado. Eu acho que a gente tem que fomentar essa participação dos pais dentro da escola também, né? A gente discute bastante esses modelos educacionais e eu acho que uma das coisas que faltam é justamente a aproximação dos pais junto à escola, sugerindo assuntos como educação financeira, mas também é importante o lado do pai, você
começar a se preocupar com o seu exemplo. E antes de pensar na educação financeira dos filhos, pensar na sua própria educação financeira, né? Quer dizer, você está preparado para dar esses bons exemplos? E o começo é justamente começar a falar do assunto dinheiro de uma maneira natural, sem que ele seja um tabu. Eu acho que é esse o caminho. Muito bom. Então, a gente chegou ao fim de mais um programa Top Money. Veja que a mensagem hoje foi muito interessante, porque nós falamos de exemplo, nós falamos de começar com você primeiro, fazer aquilo que é importante, porque naturalmente as pessoas vão seguir se aquele for um bom exemplo. E, logicamente, que dá a devida atenção à educação financeira como um tema que tem que estar no dia a dia. Não adianta falar que gosta de educação financeira porque leu em um livro, mas não praticar isso no seu dia a dia, não levar isso adiante. Então, terminamos mais um Top Money, mas você continua participando conosco nas nossas redes sociais, no Twitter, @TopMoneyTV, e no Facebook, facebook.com/TopMoneyTV. Ajude, mande as suas sugestões, suas críticas, e a gente vai vir com um novo programa abordando esses assuntos. Tá legal? A gente se vê numa próxima edição. Um abraço e até lá!